Sejam bem-vindos ao O Podcast nesta série Transição. Esse é o terceiro episódio da série. Com certeza vai te edificar, trazendo conhecimento, revelação, entendimento na prática. Sabe, já há muitos anos eu tenho falado sobre transição. Talvez 10, 12 anos eu tenho falado sobre transição. E um texto a mais que eu gostaria de cooperar aqui compartilhando com vocês é Levítico 26:10, que diz que estaríamos comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando nós deveríamos desfazer dela para receber uma nova colheita. Você não entra em algo novo carregando a quantidade de bagulho, de coisas velhas, de coisas do passado. Você precisa abrir espaço para uma nova colheita. Agora, quando você avalia esse texto nas Escrituras, é porque no 6º ano em Israel, Deus abençoava o seu povo. E essa bênção do 6º ano, ela, era prolongada na colheita. A bênção do 6º ano, ela trazia uma fartura na colheita. E essa colheita supria o povo no 7º ano e no 8º ano. Então, quando era no 8º ano, eles deveriam começar a plantar para no 9º ano eles receberem outra colheita. Só que quando a colheita do 9º ano estava chegando, era necessário eles desfazerem da colheita passada. Entende isso? Eles colheram no 6º, no 7º eles descansaram e ainda tinha da colheita do 6º ano, e no 8º ano ainda tinha da colheita do 6º ano. E no 8º ano era o ano que eles plantariam e colheriam. Mas era necessário desfazer dessa colheita do 6º ano para receber uma nova colheita. Agora, isso é parte de uma transição. Eu acho que é a parte que a maioria das pessoas não conseguem largar o osso, soltar a coisa, deixar para trás. É importante você entender que ainda que aquilo que tenha te abençoado por tantos anos, agora já não pode mais suprir a sua necessidade. Você tem que desfazer disso. E eu digo para você, isso é mais uma chave aqui no O Podcast by Oswaldo Júnior. É necessário você desfazer desta colheita. É necessário você deixar para trás o que fica para trás. Você não pode misturar as colheitas. E o que é mais desafiador é você deixar para trás algo que te abençoou por tanto tempo. E às vezes você se prende ou tropeça ou fica preso porque você está satisfeito com a bênção do 6º ano. Mas eu te encorajo a não ficar satisfeito. Não, mas me abençoou tanto. A mim, anos atrás, 20 anos atrás, eu fui tão abençoado e essa bênção me trouxe até aqui, mas eu não estou satisfeito com essa bênção. E não há pecado algum, não há ingratidão nenhuma em você não estar mais satisfeito. Você precisa estar grato. A gratidão é algo que você tem que ter, mas a satisfação, eu estou satisfeito, vai te colocar num lugar onde você não conseguirá desfazer da colheita velha para receber uma nova colheita. Então eu quero te encorajar nessa transição, seja geograficamente, seja nos seus relacionamentos e também, é o que eu vou falar agora, na sua maneira de pensar. Deixa para trás o que for necessário. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele fala dessa transição. Não permitam, não deixem se amoldar pelos padrões deste mundo, mas renovem a sua mente pela palavra, para experimentar a boa,
a agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, nós não podemos permitir ser modelado, ser moldados por esse mundo, pelas paixões, pelas concupiscências, pela cultura, pela filosofia. Não! Se nós permitirmos que isso aconteça, nós não experimentaremos da perfeita vontade de Deus. Eu disse aqui acerca de uma transição geográfica, eu disse aqui acerca de uma transição nos relacionamentos, e agora eu estou falando acerca da transição na sua mente, que é um ponto muito importante. Porque agora, você que já transicionou geograficamente, você não está no mesmo lugar. Você que transicionou seus relacionamentos, provavelmente está passando por um tempo de solidão ou de solitude. E isso é importante, porque você vai lidar consigo mesmo. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, meu filho, cuida da sua própria vida e da doutrina. Fazendo isso, você vai, salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, quando você se encontra nesse lugar onde você vai ter que lidar, consigo mesmo, você vai ter que lidar com a sua maneira de pensar. Você vai ter que lidar com a sua mentalidade. E tem algumas coisas importantes que eu preciso trazer aqui. Primeiro, é a cultura que você foi criado, né? Qual o ambiente que você foi criado? O que falaram para você? O que imprimiram na sua mente? O que você ouviu, né? Isso traz uma lente. Você que está me assistindo aí, né? Você está me vendo através de uma lente desta câmera. Então, ao longo da sua vida, você recebe uma lente. Meus óculos, eles têm uma lente. E essa lente me proporciona uma visão. E essa lente pode distorcer as coisas, como também pode me fazer ver muito bem. Uma outra coisa é aquilo que te limita através de uma crença. Eu me lembro quando eu era criança, talvez vocês já passaram por isso. Nós vivíamos num sítio e ali no sítio tinha uma plantação de manga. E chegava a época da manga, era quase impossível ver leite na nossa casa, porque minha avó dizia: não pode misturar leite com manga, senão morre. E nós carregamos essa crença de que não podia comer, chupar manga e tomar leite, porque senão morreria. E era tão absurdo isso, era tão, espantoso, que se nós pensássemos assim: ok, tomei leite nas últimas 12 horas ou 24 horas, não vou chupar manga, senão eu vou morrer. E eles sempre diziam: se você ficar roxo, é porque você está morrendo. E na realidade, isso nada mais era do que uma crença, né? E essa crença foi quebrada quando eu me lembro em ter experimentado um picolé de manga. E eu fui ver o ingrediente, era com leite, então ninguém morria quando chupava aquele picolé. E eu descobri que nada tinha a ver chupar manga e tomar leite. Isso é uma crença. E é uma crença que acabava me limitando a não experimentar um picolé. Entende? Então, algumas coisas que você ouviu na sua infância, alguma coisa que você passou, um abuso, um trauma, um medo, uma raiva, uma decepção, uma rejeição, constituiu em você uma crença que limita seus pensamentos. E para você experimentar a perfeita vontade de Deus, é necessário que você, mude, transforme a sua maneira de pensar. E isso você pode experimentar através do conhecimento das Escrituras. Leia sua Bíblia todos os dias. Você precisa dedicar tempo às Escrituras todos os dias. Você precisa ler acerca de um assunto, você precisa pesquisar acerca disso, buscando respostas, buscando coisas práticas que você possa aplicar na sua própria vida.
Então, um outro ponto é você, sabe, caminhar com pessoas, estar com pessoas, desenvolver relacionamento com pessoas que possam acrescentar na sua vida. Isso é parte de uma transição. Sabe, se por um lado pessoas estão saindo da sua vida, deixe que outras pessoas entrem na sua vida. Mas essas pessoas, elas irão acrescentar coisas novas, coisas puras, coisas louváveis, coisas nobres. A Bíblia diz que quando você anda com o sábio, você se torna sábio. Então, parte de uma transição para mudar a sua maneira de pensar tem a ver com conhecimento, né? Você precisa ler, você precisa buscar por informação, revelação no Espírito, através do Espírito Santo, e relacionamentos que possam te desafiar, né? Jeremias diz: se você cansou andando com homens, como você poderá competir com os cavalos? Lembra de uma coisa: quando você estiver concluindo uma transição, quando você perceber que parte de tudo aquilo que você precisava deixar para trás ficou para trás e agora você entrou numa coisa nova, mas existem desafios, é aí. Essa é uma chave, mais uma chave aqui no O Podcast by Oswaldo Júnior. E eu quero te encorajar. Não perca os próximos episódios, porque aqui nós vamos trazer conhecimento na prática, tá bom? Mas algo muito importante em uma transição é você andar com o sábio, aplicar essas coisas na prática na sua própria vida. Você não pode abrir mão, sabe, de ter essas informações na prática e ter também esses relacionamentos te impulsionando, porque no final de uma transição será exigido de você mais pressão, mais força do que nunca antes. Júnior, mas como pode? Por favor, não fala isso, porque o que eu já vivi já foi tanta pressão, já foi tão difícil. Sim, eu sei. Mas é no final da transição que você vai fazer a maior força da sua vida para romper. A mulher, quando está para dar à luz, ela já está ali grande, a criança já está chutando, o sono da mulher já não sustenta, ela já está inchada, ela já começa a ter as dores, e aquelas dores vão crescendo, e ela precisa fazer pressão, força, para empurrar a criança, para que ela possa dar à luz. E naquele momento ela não fica feliz, não. Ela fica muito brava, ela fica furiosa. E após o bebê nascer, ela fica muito feliz. Ela se desmancha de amor. Por quê? Porque aquilo que é tão valioso, sabe, se manifestou. Então, todo o seu processo vai ser nada mais, nada menos do que uma gravidez. Vai ser algo gerado, algo que vai sendo gerado dia após dia. E no final, você vai precisar fazer pressão, né, como nunca antes, para dar à luz e concluir um processo. E esse processo bem-sucedido te levará a uma promoção. No caso da mãe, né, que dá à luz, a promoção dela é o bebê. Ela olha, ela vê, parece com quem, ainda ali, talvez ela está tão tonta de dores e tão, né, perturbada, mas ela olha e essa é a promoção que eu tenho na minha vida, né, meu lindo bebê. Então eu quero te encorajar nesse episódio a você não parar de crescer, você buscar afinco, buscar com convicção o seu crescimento pessoal. E é como agora mesmo nossa amiga, uma irmã tão preciosa, um casal tão precioso, eles acabaram de ter um bebê e o bebê está ali ainda aos meses, alguns meses, e de repente
ela descobriu que está grávida novamente. E o marido está assustado. Mas ela já começa o processo todo novamente. Ela começa o processo novamente, onde ela sabe que vão ter noites sem dormir, vão ter dias difíceis e que na hora do parto vai ter a dor. Então, é assim a jornada. É uma transição atrás de outra. E eu creio que se você agarrar a simplicidade dessas palavras, mas colocá-las em prática, você poderá experimentar uma transição bem-sucedida. Eu quero te encorajar a interagir aqui no O Podcast, mandando suas perguntas, suas críticas. Fala, sabe, nós estamos aqui agora para nos comunicar e eu preciso saber se você está transicionando, como está seu processo, quais têm sido as suas estações e quais os temas que você deseja que eu venha abordar aqui, que eu venha trazer para o nosso podcast, O Podcast. Até o próximo episódio do nosso O Podcast.